Bom dia, pititicos! Mentira, né? Vocês estão enormes. Espera aí, deixa eu afastar aqui. Pronto, estava aparecendo a bolsa, né? Pititicos nada, né? Vocês estão gigantes, vocês crescem. Ontem nós fizemos multiplicação, divisão, soma, e hoje nós vamos fazer situações problemas, né? Que é onde a gente mostra se a gente entende quando uma situação que a gente está vivenciando, né? Se a gente identifica qual é a operação que nós temos que fazer para resolver aquela questão, tá bom? Vocês vão copiar essas situações, problemas no caderno. Ai, Pro, que preguiça. Joga essa preguicinha de lado, né? E vamos copiar e resolver. Só um minutinho que eu vou mostrar para você. Aqui estão as situações, problemas, né? Então, vamos lá. Um salão possui a capacidade de 500 pessoas, né? Vamos pensar aí no mundo antes da pandemia, em que nós poderíamos, né, lotar um espaço. Então, o salão possui a capacidade de 500 pessoas. Na primeira hora de ocupação, nós tivemos 190 pessoas presentes. Então, quantas pessoas ainda podem ocupar esse espaço? Se ele tem a capacidade de 500, tem 190, quantas pessoas ainda podem ocupar esse espaço? Vamos agora para o próximo. Otávio tinha 1.083 lápis em sua coleção. Coleção gigante, né? Ele deu 135 lápis para sua amiga Elisa. Com quantos lápis ele ficou? Então, ele tinha 1.083, ele deu 135. Com quanto ele ficou? Próxima situação. Essa é uma situação bem elaborada, mais ampla, que eu quero que você pense bem sobre ela. Antes de sair de casa, Iago completou o tanque com 50 litros de gasolina. Então, ele colocou 50 litros de gasolina, né? Ele foi trabalhar. E quando chegou em casa, percebeu que havia apenas 23 litros. Então, o Iago ele deve viajar para trabalhar, né? Então, vamos lá. Quantos litros de gasolina sobraram no carro? Então, tinha 50, né? Tinha 50 litros de gasolina. Ele foi trabalhar, viu que sobrou 23. Quanto ele gastou? Sabendo que o litro da gasolina custa R$6, quanto o Iago gastará para completar novamente o tanque, para chegar novamente nesses 50 litros, tá? Então, veja bem, antes de sair de casa, ele completou o tanque com 50 litros. O tanque estava lá, com 50 litros. Ele foi trabalhar, o trabalho dele é longe. Quando ele chegou em casa, percebeu que quando ele chegou em casa, percebeu que havia gasto 23. Então, desses 50, ele gastou 23. Quantos litros sobraram no tanque do carro? Sabendo que o litro custa em média R$6, quanto Iago gastará, né, em dinheiro para novamente ter o tanque com 50 litros de gasolina? E aí? Você vai ter que fazer duas operações aí, no mínimo, para conseguir, tá bom? E depois aqui, Joana quer organizar seus livros igualmente em prateleiras. Ela possui 284 livros e comprou 4 prateleiras. Quantos livros ela colocará em cada uma? Para sua festa de aniversário, Ana comprou 12 balinhas para cada aluno. Então, 12 balinhas para esse, 12 para esse, 12 para esse, 12 para esse. Sabendo que nos 2 períodos a Ana possui 67 alunos,
quantas balinhas ela comprou no total, tá? Boa atividade. Eu não dei maiores explicações, porque são situações, problemas que vocês já estão acostumados a fazer, tá? Leia com bastante atenção, imagine, desenhe, até você chegar na operação correta. E quando você errar uma situação, problema, você sempre tem que entender. Existem dois tipos de erro. Eu cheguei no raciocínio, era a continha de divisão, eu fiz a continha de divisão, mas eu errei a continha de divisão. Esse é um tipo de erro. O outro tipo de erro é eu não fiz. Eu não tinha noção de qual continha que eu tinha que fazer para resolver aquela situação, problema. Esse outro tipo de erro, tá bom? É importante identificar qual é o seu erro. Você ainda não consegue identificar a continha ou você erra na hora de fazer a continha, tá? Porque esses dois tipos de erro requerem ações diferentes. Não, ele já domina qual é o pensamento, ele erra a continha. Então, vamos bater na continha, vamos fazer várias continhas, vamos rever a tabuada. Não, eu nem consigo chegar ainda em qual é a continha que eu tenho que fazer. Então, aqui a gente tem que interpretar mais, ler mais, para ver se consegue identificar qual é a situação a ser resolvida. Tá bom? Faça com capricho no seu caderno, deixe um comentário para sua pro, não cai o dedinho se você der uma curtidinha lá no vídeo, não vou ganhar nada financeiramente com isso, só o seu carinho, tá bom? Beijo grande e até a nossa próxima aula!